turma que ama a palavra de Deus, estou de volta. Graças a Deus aí depois do pós-Covid, respirando bem, dando glória a Deus pela saúde, pela recuperação. Claro que fica uma dorzinha ou outra, né? Porque eu já estou velho. Mas viva, alegre, feliz e amando cada dia mais contar histórias e compartilhar esse Jesus maravilhoso. E olha, num dos cenários deliciosos que é o Mar da Galileia, né? Essa lagoa enorme que tem ali no norte de Israel, que é formada ali, né, desse degelo. Então, as montanhas lá mais ao norte vão derretendo, formando esse lago de água doce e saem dali, formam o Rio Jordão. No Rio Jordão já cai ali nessa fenda entre as duas placas tectônicas e é bem mais profundo do que o nível do mar, transformando aí no Mar Morto. Estou falando aqui, mas olha aí no mapa, observa, cenário lindo. Foi nas margens desse lago de água doce, chamado de mar, que Jesus estava contando e fazendo aquilo que ele mais amava. Contar histórias, parábolas, dividir com uma autoridade que não era no grito, não era na imposição, era uma autoridade com amor, uma autoridade de quem conhecia o coração daqueles que estavam ouvindo. Gente, que experiência maravilhosa, né? Mas ela não pertence só a quem estava lá, não. O Senhor Jesus tomou um cuidado, o Senhor Deus, o Eterno, tomou um cuidado desse relato que vamos compartilhar hoje, estar nos 4 evangelhos, a multiplicação dos pães. Então, cenário a gente já tem, agora vamos para os personagens. Milhares de pessoas. A Bíblia fala 5.000 homens, sem contar mulheres, crianças, a sogra, o sogro. Brincando, gente. 5.000 homens. É muita gente. E como que nós vamos fazer para alimentar todo esse povo? Afinal de contas, eles já estavam ali há muitas horas, quem sabe dias, e a fome começou a apertar. Não tem iFood, tá bom? Para ligar, não tem entrega, não tem motoboy. E aí? E mesmo se tivesse onde comprar, onde que ia ter dinheiro suficiente para comprar? O texto fala que para alimentar todo mundo ia gastar mais de 200 denários, ou seja, o salário de 200 dias. Já pensou? 200 dias? Quantos meses dá aí? Faz um cálculo, aproveita e treina a matemática. Mas é uma coisa sem solução. O povo estava faminto, estava alimentado no espírito, porque a palavra do Senhor devia ser muito gostosa de escutar. Mas e a fome? Pegou. E o Senhor Jesus jogou a pergunta para os discípulos. E aí, como que nós vamos fazer? Acontece que André encontrou um menino que tinha um lanche comum da época, 5 pães e 2 peixes. A Bíblia é muito específica que eram pães de cevada. Não era um pão da nobreza, né? Era um pão de um grão comum que as pessoas comuns podiam comprar. Então, a gente vê que esse menino ali estava nessa média, né? Então, ele devia ter levado o lanche mesmo para ele. E 2 peixinhos. Gente, hoje no Mar da Galileia, e muito provavelmente também na época de Jesus, esse peixe é a tilápia. Aí, ó, fica uma boa sugestão para você falar de cardápio aí para a mamãe, também para você ajudar a lavar as vasilhas, tá bom? Fazer uma tilápia deliciosa. Mas a Bíblia usa peixinhos, o que nos dá a indicação pelos estudos da época, das arqueologias, né, e pelos costumes antigos, que os peixes menores, eles eram salgados e secos, até para não ter nenhuma deterioração, né, não estragar com facilidade, e poderem ser carregados, né, como lanche mesmo, lanche de viagem. O texto também nos fala, né, falar nisso. Abre aí a sua Bíblia. Ah, mas não abre no celular, não. Pega a Bíblia de papel, vê o farfalhar ali das páginas, né? Acho que de vez em quando é bom, né? E aí, gente, a Bíblia fala que eles estavam na época de Páscoa, lembra? Que eles iam comemorar a Páscoa em Jerusalém. Era uma viagem ali, se fosse um grupo pequeno de pessoas mais jovens, de 2 dias.
Se fosse um grupo maior, que levasse crianças e pessoas mais idosas, uma viagem de 3 dias. Então, esse peixe seco e esse pão de cevada, que devia ser um pão redondo, assim, mais chapado, né, frito, ali com essa mistura de um pouco de azeite, farinha e água, sem fermentar mesmo, era um lanche fácil para a viagem. Só que o Senhor Jesus, ele vai desafiando esses apóstolos, esses discípulos, ao longo de toda a narrativa. Primeiro, onde que nós vamos arrumar comida? Depois da comida, não tem dinheiro. O discípulo deu uma solução que não era uma solução, né? 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, 5.000. Talvez seria um lanche para o próprio mestre, ou talvez só para os discípulos, né? Não sei o que estava na cabeça ali do André nesse momento. Mas pelo menos ele deu a sugestão, ele não se calou, ele abriu a boca, ele falou. E a atitude do menino também, né, gente? De entregar esse lanche. Não sei se ele estava distante da casa dele, se ele teria que passar mais algumas horas, mas essa disponibilidade de entrega. E qual era a solução? O Senhor Jesus, então, foi desafiando os discípulos. Agora o desafio era cada um daquela multidão reunido em pequenos grupos, assentados e organizados. Gente, imagina uma multidão com fome, avançando. Se tivesse, né, só 5 pães e 2 peixinhos, aquela confusão, gente atropelando, gente caindo, não vai dar certo. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que gosta, né, dessa distribuição. Gosta, na verdade, ele ama tantas pessoas, a humanidade, que ele não queria ver nenhuma confusão ali, né, e queria que todos fossem atendidos. Então, a melhor solução, pequenos grupos assentados, organizados. E aí, coisa linda, o Senhor agradeceu. Agradeceu e deu para os discípulos distribuírem. Ele não ficou indo de um por um, ele deu trabalho para os discípulos, né? Ele compartilhou ali, é a função desses discípulos distribuir. E todos saíram dali saciados. Quanta coisa que a gente pode tirar dessas histórias. Olha como que Jesus trabalha por etapas e com desafios. Como ele pega, né, cada um dos discípulos, ele aproveita as habilidades, a habilidade de organização, essa habilidade ali de André, de achar esse lanche, né, a habilidade mais matemática de quem calculou que precisava de 200 denários, 200 dias de trabalho. Ele soube escutar, ele soube não atropelar as etapas. Olha como que Jesus trabalha com a gente de uma maneira tão gostosa, tão sequencial. Ah, e a história não acabou aí não. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Pode ser uma simples coincidência, 12 apóstolos, 12 cestos cheios, né? Pode ser também o número para esse ensinamento aí desse grupo, desse atendimento a todas as pessoas, mas sobraram 12 cestos cheios. E para nós, sobrou lição, sobrou questionamento, sobrou esse impulso. Nós precisamos ver as coisas simples que nós temos para doar ao Senhor. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele não foi egoísta. Será que a gente tem que treinar essa habilidade aí do André de achar o lanche no meio da multidão, de achar as coisas boas, mesmo que não era de muita riqueza, né? Pães de cevada, peixes secos, mas tinha valor. Ou nós hoje vamos aprender essa lição da organização, de dividir em pequenos grupos, de estar no pequeno grupo também, não é, gente? Mas de ir por etapas, de assentar para receber, assentar para obedecer e ouvir o que o mestre está falando. Ou a gente já vai estar colocando a mão na massa literalmente, né? Na massa do pão, distribuindo esse pão que o mestre nos ordenou. Muito trabalho, muita obediência, mas, gente, com a presença do Senhor Jesus, que é o pão da vida, que é aquele que alimenta a nossa alma e o nosso espírito,
esses trabalhos vão assim, ó, fluindo com facilidade. Na nossa vida, o que nós temos que organizar, o que nós temos que doar, o trabalho de divisão que o Senhor vai nos dar para fazer, seja com a habilidade que Deus te deu, qualquer uma. Né? Não precisa ter só a habilidade de falar, de contar história, né? De dividir a palavra. Eu tenho certeza que você tem uma habilidade só sua, que você pode distribuir com muitas pessoas. Ou até mesmo ajuntar os cestos daquilo que sobrou em 12 cestos cheios. Quanta riqueza numa palavra só. Quanta beleza num cenário maravilhoso, mas que não seria nada se o nosso mestre, Jesus, não estivesse ali orientando com aquela voz doce, dando passo a passo, desafiando, nos entregando, né, a confiança de distribuir o pão. Que delícia esse evangelho de Mateus, que delícia a gente poder, 2000 anos depois, desfrutar desse pão, do pão da vida que é Jesus. O meu nome é Berta Maia e vocês já viram que eu amo viajar por essas histórias. E você? Qual foi o desafio que o mestre te fez pensar nessa nossa partilha de hoje?